Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. O que você está fazendo agora, além de ouvir esse podcast? Aposto que você está fazendo várias outras coisas. Nossa sociedade vive num ritmo cada vez mais alucinante. Quem nunca acelerou o áudio da amiga no WhatsApp que atire a primeira pedra? A verdade é que essa vida acelerada já tem feito parte da nossa cultura e isso tem inúmeras consequências para nós como indivíduos e para a nossa sociedade. Mas como sair do piloto automático e desacelerar? Para contribuir com essa conversa, a gente recebe hoje a Michele Prazeres, que é idealizadora do Instituto Desacelera, criadora do Dia Sem Pressa e da Escola do Tempo. Mas antes da gente começar e dar boas-vindas para a Michele, o nosso recadinho de sempre, para você que está escutando, se você é ouvinte nova e chegou aqui meio de paraquedas, ou se você já acompanha a gente faz um tempo, e curte o nosso programa, os temas que a gente traz, as convidadas que a gente recebe e das reflexões que a gente tem aqui no programa, participe do nosso Apoia-se. A partir de R$ 8,00 por mês, você colabora com o crescimento do podcast, tem acesso a conteúdos exclusivos e ajuda a gente a continuar o programa, a fazer dele um programa cada vez melhor. O endereço é apoia.se/podcast subversivas e o link vai estar na legenda. Então, agora sim, vamos ao assunto do dia. Michele, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui no programa. Fala um pouco sobre você, se apresenta para o pessoal. Olá, Janaína. Olá, Camila. Obrigada pelo convite para estar aqui. Eu comentei com vocês que eu amei o Subversivas. Acho que, assim, antes de saber o que era o convite, quando eu vi o nome, eu já falei, bora, porque eu sou dessas. Ai, amo. Então, estou bem feliz de estar aqui com vocês para a gente falar desse assunto que é tão relevante, tão atual e tão grave, né? Acho que quando Camila faz a introdução aí do episódio, já fala sobre multitarefa, sobre aceleração dos conteúdos e sobre o modo automático, a gente já tem uma avenida de conversa aqui para hoje, né? Eu tenho trabalhado com esse tema há cerca de 12 anos, na verdade, né? Assim, desde que o meu mais velho, que eu engravidei do meu filho mais velho, eu venho pesquisando, né? Eu sou jornalista de formação, professora e pesquisadora, e a minha pesquisa vem caminhando para olhar para isso desde que o Miguel chegou. Eu brinco que eu comecei essa trajetória por conta da minha própria experiência, né? Então, eu digo que o Desacelera é um movimento super biográfico. Quem me conhece sabe que eu não sou nem um pouco desacelerada, né? Assim, a minha vida é super agitada. Eu sou mãe de 2, eu não sou de São Paulo, eu pago meus boletos, não sou herdeira. Então, assim, quem me conhece sabe que a vida é um corre. Mas quando eu comecei a viver esse movimento de tentar fazer fechar essa equação, que para as mulheres e para as mulheres mães é tão mais difícil, né? Tempo, trabalho, dinheiro, boleto, vida na cidade grande, cuidado de todo mundo, vida social. Então, assim, quando a gente começa a tentar equilibrar isso, como eu começo a fazer isso, eu percebo que eu posso contar sobre essa pesquisa que eu comecei a fazer para outras pessoas, para outras mulheres, para outras gentes que estavam buscando coisas parecidas e que poderiam ter no meu trabalho um apoio, né? Então, o Desacelera, eu digo que a sementinha do Desacelera está no Empreendedorismo Materno, que foi o nome do meu primeiro blog, que na época a gente era blogueira, né, gente? Agora a gente é influencer. Então, assim, o Empreendedorismo Materno foi o blog onde eu comecei a discutir isso pela veia da maternidade, pela veia da transformação do trabalho via maternidade, né? E aí, enfim, esse projeto foi caminhando, tal, eu descontinuei ele porque justamente queria reduzir tempo de trabalho quando o Miguel chegou, e 5 anos depois, quando o Francisco chegou, o meu mais novo, aí sim nasceu o Desacelera, como um guia para as pessoas desacelerarem na cidade de São Paulo. Mas aí é que eu costumo fazer essa primeira piada, né? Do tipo, eu fiz um guia todo lindo, o guia existe até hoje, tá, gente? Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem quase 300 pontos mapeados na cidade de São Paulo.
um guia para as pessoas desacelerarem na cidade. Só que isso em 2015 para 2016, quando a gente não tinha ainda atravessado a pandemia, a gente ainda não tinha vivido, talvez, essa força aceleradora tão forte, né, por parte das plataformas de tecnologia, porque isso de fato se agravou depois da pandemia. E já naquela época as pessoas falaram assim para mim: olha, gata, eu sei que sua intenção é maravilhosa, mas não adianta ter um guia para desacelerar na cidade se as pessoas não conseguem. É. E aí isso me acendeu uma luzinha e como eu falei para vocês, né, sou pesquisadora, eu falei, vou transformar isso numa pesquisa. E o meu pós-doutorado foi sobre cultura slow e comunicação. E aí, quando eu comecei a perceber que a velocidade ela era um elemento cultural e não individual, isso gerou tanto o Dia Sem Pressa quanto a Escola do Tempo, porque aí eu fui fazer esses dois movimentos, né? Então, vamos sensibilizar as pessoas, as empresas, as organizações, as corporações, de que se as pessoas não forem reconhecidas como gente, não vai adiantar nada a gente achar que falar para elas desacelerarem, porque elas não vão conseguir. E, de outro lado, vamos ensinar essas pessoas a estabelecer uma relação saudável com o tempo, né? Então, todas as outras iniciativas, digamos assim, que aparecem na rebarba desse caminho do desacelera, elas têm a ver com essa percepção de que não adiantava a gente ficar falando para as pessoas desacelerarem, porque isso não só não ia funcionar, como ia gerar mais pressão para algumas pessoas que simplesmente não podem, no seu dia a dia, se dar o luxo de acorda, sabe aquelas dicas? Acorda mais cedo para respirar, acorda mais cedo para fazer exercício, vai a pé para olhar o caminho. Essas dicas, simplesmente, elas não operam na vida de quem não pode desacelerar. Então, quando a gente começa a olhar para a cultura da velocidade como esse elemento que está estabelecido, independente de quem seja a pessoa, mas que, ao mesmo tempo, é mais grave na vida de quem está atravessado por mais marcadores sociais, ou seja, a experiência de tempo também é atravessada pela desigualdade, a gente começa a chegar um pouco nesse lugar que, depois de 8 anos, vira a fundação do Instituto Desacelera. Então, o Instituto nasce esse ano, depois de todo esse tempo de vida do Desacelera São Paulo, e ele nasce com a seguinte missão: democratizar o cuidado, o bem-estar e a saúde mental, porque a gente percebeu que precisava um esforço de levar isso para mais pessoas. E por que a gente cria uma organização da sociedade civil para fazer isso, né? Porque a gente acredita que isso é uma missão que está nesse campo, no campo do conhecido como terceiro setor, né? Não é... As empresas têm essa responsabilidade, mas elas não vão ter essa iniciativa. As políticas públicas podem transformar essa realidade, mas ainda não tem uma discussão avançada sobre isso no âmbito das políticas. E a gente achava que uma organização da sociedade civil podia ajudar a produzir conhecimento, a experimentar projetos e a dar continuidade a esse trabalho que o Desacelera São Paulo vinha fazendo, só que para além do território de São Paulo. Então, por isso que o Desacelera chama só Desacelera, porque ele desacelera mundo, ele não é só Desacelera São Paulo. Uhum. Então, acho que a minha história ela vai um pouco se entrançando com a história do Desacelera nesse sentido, porque por mais que até o ano passado eu era professora, né, de uma instituição de ensino superior, eu trabalhava com isso, mas o Desacelera ele vem acontecendo, né, nessa paralela, e hoje ele é meu principal fazer, né? Assim, eu sou CEO do Instituto Desacelera. Dizem para eu falar isso, eu acho assim meio... Eu falo meio envergonhada, mas é isso mesmo que eu sou. Hoje em dia. Sério, é muito, muito legal, assim, ver como que você foi descobrindo as coisas e criando as coisas pelo caminho, né? Eu acho que é legal a gente pegar esse gancho que você falou cultural, porque a gente sempre fala que traz muito da questão da história aqui, né? Começa sempre por esse caminho, e aí eu acho que dá pra gente puxar esse gancho, né? De você ter descoberto que, na verdade, isso não era um problema do indivíduo, né? Então, desacelera, faz tais coisas. Isso era um problema maior do que você estava enxergando. Da onde, eu sei que é amplo, né? Mas da onde que surgiu essa nossa busca por essa, não sei nem se é busca, né? Mas por essa vida mais acelerada. Porque, não sei se é busca, porque não é uma coisa consciente, né? Ai, beleza, vou acelerar agora. Mas Essa como cultura meio que surgiu isso? imposta, acho que é isso, né? De fazer o indivíduo produzir cada vez mais. Legal. Sim.
Ó, eu vou buscar nas minhas referências essa resposta. Eu tenho uma percepção pessoal, né? Inclusive, eu estava discutindo isso há uns tempos atrás, numa aula que eu dei no canal do Vida Veda. Não sei se vocês conhecem o Matheus. Ele é maravilhoso. Ele é da Ayurveda, né? E ele tem esse canal chamado Vida Veda. E eu dei uma aula para a comunidade dele, e a gente falava um pouco isso. É natural do ser humano querer sempre mais? E aí, esse modus operandi, né, da nossa realidade, ele reconhece isso, e aí ele vai sofisticando formas do ser humano conseguir isso, ou isso, na verdade, é uma trama, né, entre esse ser humano que quer sempre mais e esse modo de viver da gente que está totalmente tramado, né, no consumo, né, enfim, no entretenimento. Então, quando a gente pergunta assim, para que as pessoas, quando eu faço as minhas oficinas de manejo consciente do tempo, né? Eu não gosto de trabalhar com a ideia de gestão do tempo, porque eu digo que o tempo não é um recurso, então não dá para a gente gerir. Mas a gente pode fazer escolhas conscientes sobre o nosso tempo, né? Especialmente em coletivo. E quando eu provoco as pessoas a pensarem por que o eixo da vida para o qual que a gente mais doa o nosso tempo é o trabalho, porque a gente foi, ao longo do tempo, sendo convencido de que tempo é dinheiro e que o dinheiro permite que a gente consiga as coisas boas da vida, né? Entre elas, sim, consumir, entre elas, sim, se divertir. Mas, ao longo do tempo, as engrenagens, digamos assim, desse sistema, né? Tanto o consumo, quanto o entretenimento, quanto a própria tecnologia, elas foram se tramando numa ideia de progresso, de avanço e de desenvolvimento que vai levando a gente a crer, tanto do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista individual, que a gente tem que ter sempre mais. Então, por exemplo, se a gente fala que o PIB de um país regrediu, nossa, o que aconteceu? Deu um problema nessa economia, né? Se a gente fala que uma pessoa fez um downsizing, bom, hoje em dia até tem uma certa romantização desse discurso, né? Mas normalmente, quando a gente vê uma pessoa ganhando menos dinheiro, a gente acha que ela está na pior e não na melhor, né? Se a empresa não cresceu mais esse ano do que cresceu no ano passado, é um absurdo, né? Isso. Os investidores vão ficar loucos. Isso, então assim, tem sempre que dar mais lucro, tem sempre que crescer mais, tem sempre que ser mais produtivo, tem sempre que ter mais coisas, tem sempre que acumular. Então, essa é uma ideia estabelecida no mundo, e aí o Hartmut Rosa, que é um dos teóricos que eu estudo, né? Que é o autor que cunhou essa expressão, aceleração social do tempo, ele vai dizer, a aceleração social do tempo, ela caminha junto com essa ideia de crescimento atrelada ao progresso, ao desenvolvimento, ao avanço tal, e ao desenvolvimento tecnológico. Então, todas essas coisas, como se elas fossem camadas da realidade que vão se sobrepondo e se reforçando, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, nos povos tradicionais, nos povos indígenas, buscar outras referências sobre o tempo, para dizer o tempo não é só linear, ele não caminha só para frente. O tempo é cíclico, o tempo é o tempo da memória. O tempo não é só esse futuro que a gente acha que a gente vai construir crescendo mais. O Ailton Krenak vai dizer, o futuro é ancestral. A gente tem que voltar na nossa ancestralidade para a gente chegar em algo que seja parecido com o futuro, porque esse futuro que a gente está enxergando é um futuro de destruição, porque não vai caber. Então, eu acho que a origem dessa vida acelerada, se é que existe uma origem, está justamente na trama de todas essas forças que vão dizendo para a gente que mais é melhor, que consumir é legal, que a gente tem que trabalhar, se matar de trabalhar para ter coisas. E essas forças, elas vão todas se tramando nesse sistema muito tão eficaz quanto perverso, que vai deixando a gente operar no automático. E aí, isso vai virando a força de aceleração, porque o acelerar, claro, ele é de fato, o Hartmut Rosa também diz isso, e o Byung-Chul Han vai dizer com outras palavras, enfim, ele é de fato a compressão do tempo. A gente está fazendo, como você falou, Camila, na abertura, né, mais coisas ao mesmo tempo e mais coisas de uma vez só. Então, não é só que eu estou fazendo, tipo, algo que eu fazia em 10 anos, eu estou fazendo em 1. Isso é também aceleração. Mas é algo que eu fazia em 1 hora, eu estou fazendo junto com outras coisas que eu fazia em 1 hora. Então, não é só a compressão do tempo, é o multitarefa, né?
é a gente usar a mesma unidade de tempo, como Rosa fala. Então, 1 minuto, 1 segundo, 1 hora é uma unidade de tempo. A gente usa uma mesma unidade de tempo para fazer muitas coisas. E a gente faz mais coisas numa mesma unidade de tempo. Isso é a definição de aceleração. E aí, isso não mexe só na nossa percepção de tempo. Isso mexe, de fato, no concreto do tempo cronológico. A gente está vivendo transformações sociais em menos tempo do que elas demoravam, sei lá, séculos, né? A revolução industrial, a revolução tecnológica, demorava séculos para a gente falar de outra era. Agora a Sim. gente fala assim, nossa, a gente nem consegue dar conta de produzir conhecimento para dar conta da dinâmica da sociedade. Então, acho que quando você me pergunta da origem, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que ela está nessa interação entre essas forças. E aí a gente pode ver reflexos disso em vários âmbitos, né? No âmbito do indivíduo, no âmbito dos grupos e no âmbito da sociedade de uma forma mais geral. Nossa, é incrível, Michele, tudo isso que você trouxe. Eu acho que é muito importante a gente colocar esse contexto. Primeiro porque tem essa diferença mesmo. Eu acho que dos anos 90 para cá, o tanto que com o advento da tecnologia e da internet, principalmente, o mundo evoluiu. Eu e Camila, você também, somos da geração em que a internet não existia, não tinha esse acesso tão doméstico, né? Ainda a gente viu nascer a internet, a gente chegou aqui, era tudo mato, né? E hoje o que é? A gente tem a internet na palma da mão, né? Acessa banco e faz tudo em questão de minutos. Eu lembro que para fazer uma pesquisa escolar, eu pegava as enciclopédias na mão, ia lá, pesquisava, tinha que buscar livro na biblioteca, escrevia à mão no papel ao maço. Levava-se assim 2, 3 dias para conseguir fazer um trabalho dedicadíssimo, né? Hoje em dia, você senta 1 hora, faz as suas pesquisas, pá, já em 2 horas você conclui o trabalho, né? Dependendo da complexidade. E além dessa aceleração, eu acho que é muito, muito importante a gente colocar esse contexto cultural, porque hoje em dia eu percebo muito mais na internet, né, principalmente, essa individualização das coisas, essa responsabilização, até essa culpabilização do indivíduo de que só depende de você. Se você não está fazendo 1 hora de exercício, sei lá, 3 vezes por semana, é porque você não se esforça o suficiente. É porque você não acorda, não pega, não se dedica para acordar 5 horas da manhã para fazer o exercício antes de ir para o seu trabalho. E isso reforça, tem muita gente que absorve muito esse discurso, né? De que eu preciso conseguir trabalhar 8 horas por dia, fazer X horas de exercício por semana e dormir cedo e cuidar do skincare e cuidar da minha alimentação e estar presente na educação dos meus filhos e manter a minha casa organizada, estudar e investir no meu desenvolvimento. Só que não é bem assim, né? A gente vê muito esse discurso de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas é isso que você falou, não. A mulher que é mãe solo, que precisa levantar 4h30 da manhã, porque ela tem que pegar ônibus para chegar nos trabalhos às 8, sai de lá 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, tem que buscar as crianças, cuidar dos filhos, não tem as mesmas 24 horas que uma mulher de uma vida mais privilegiada, que a minha vida, por exemplo, que trabalho em casa, não tenho filho, tenho muito mais flexibilidade com o horário, não é a mesma coisa, né? Então a gente precisa entender que mais do que a gente tentar mudar a nossa forma de enxergar o tempo e tentar desacelerar como pessoas, a cultura, como de modo geral, precisa mudar também, senão não tem o que fazer. Pois é, Naína, o movimento antitrabalho, estava aqui procurando a referência para não falar bobagem. Movimento antitrabalho, o movimento de redução da semana para 4 dias, mas sem redução salarial, né? Enfim, a gente tem alguns movimentos do mundo atentos a essa história do trabalho, com tempo, com dinheiro, porque esse regime, bom, enfim, a gente pode falar do 24/7, que é esse regime temporal, Jonathan Crary chama desse jeito, né? Que é o 24 horas, 7 dias por semana, e que vai capturar muito em breve o nosso sono, né? Porque o Crary diz nesse livro que todas as atividades humanas não capazes de gerar dados ou dinheiro, ou consumo, portanto, elas vão ser, ao longo do tempo, pressionadas à extinção.
e o sono é uma delas, porque o sono não gera dinheiro, não gera produção, não gera produtividade. A educação é outra delas. Então, quando a gente percebe esses movimentos de, a aula que era duração de 1h30, agora dura 1 hora só. O curso que era de 2 anos, faça em 6 meses. Isso já é um movimento que o Crary prevê nessa obra dele, dizendo assim, o tempo da reflexão ele também vai ser reduzido, porque é um tempo que não só não gera dinheiro, como gera problema para quem quer que as pessoas vivam nessa roda viva, né? Questionar é um problema gigantesco, né? Isso. E esses movimentos, eles sustentam a ideia de que o jeito que a gente trabalha, então essa ideia de que o turno de trabalho é um turno de 8 horas por dia, 5 dias por semana, e de que a noção de produtividade tem a ver com esse corpo que vende, né, a sua força de trabalho para um determinado lugar, nesse período, essa troca, essa correspondência entre o tempo e o dinheiro. E tem alguns trabalhos que até levam isso às últimas consequências, né? Então, professor, por exemplo, é hora aula, hora atividade, hora não sei o quê. Realmente você está sendo remunerado pela proporção de horas e não por entregas ou pela complexidade do seu trabalho, enfim, não tem outras variáveis ali, a não ser na composição da qualidade dessa hora. Esses movimentos, eles vão dizer que esse jeito da gente trabalhar tinha a ver também com o jeito de cuidar. Então, quando se estabelece de alguma forma que essa jornada era de 8 horas, se estabelece num regime de operação geral, digamos assim, da sociedade, em que para esse indivíduo estar no trabalho 8 horas, alguém estava cuidando da casa dele, dos filhos dele, da roupa dele, sabe? Esse trabalho de cuidado, por mais invisível, não remunerado, e, enfim, todas as qualidades negativas que a gente sabe que ele tem por ter sido historicamente feito por mulheres, especialmente por mulheres pretas em alguns contextos, esse trabalho era feito por alguém para que essa pessoa pudesse trabalhar nesse regime. Ao longo do tempo, as mulheres vão sendo deslocadas para o mercado de trabalho, vão ocupando esses espaços, mas esse outro espaço do cuidado não sai da mão das mulheres. Ou vai saindo muito lentamente, vai para ninguém me xingar dizendo que eu não estou reconhecendo alguns avanços que vêm acontecendo. Mas são Óbvio tão que tem pequenos, avanço né? acontecendo, mas para a maior parte das pessoas ainda é essa realidade, né? Então, essa migração das mulheres para o mercado de trabalho não gera, num movimento dialógico, uma transformação desse tempo de trabalho invisível, não reconhecido e não remunerado do cuidado. Então, essa conta, trabalhe, cuide dos filhos, cuide de você, cuide da casa, ela não fecha mesmo. Porque esse regime de trabalho não está olhando para o fato de que, para ele existir, tinha todo um... As 8 horas de trabalho é só a ponta do iceberg. Eu fazia essa piada no meu trabalho, as pessoas riam. Elas chegavam, nossa, tipo, sei lá, eu chegava lá para dar aula, nos dias que eu dava aula só à noite, eu chegava às 7 da noite para dar aula. Ai, que legal, você está chegando agora para trabalhar. Eu falava, não, gente, eu estou chegando no spa. Eu trabalhei o dia inteiro, porque eu fiz almoço para 2, coloquei lá a lancheira, separei a mochila, troquei, dei banho, arrumei a casa, lavei a roupa, passei a roupa. Tipo, isso é trabalho também. E as pessoas acham que a gente estava, tipo, de boa em casa e só dava aula, sabe? Tipo, professora, você só dá aula, pergunta clássica, né, dos alunos. E isso eu estou falando de um super lugar de privilégio. Imagina como é a vida das mulheres, tipo, da maior parte, por exemplo, da maior parcela da população brasileira. Então, eu acho que quando você traz isso, Janaína, para mim, me puxa toda essa discussão da gente pensar que esse regime que diz para as pessoas, basta você querer, esses dias até as pessoas me mandaram muito esse post desse cara, que eu nem vou lembrar o nome dele, porque eu acho que não é importante, mas ele postou, não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho por dia. Gente, esse é o discurso que as pessoas compram. Esse é o discurso que o Bill Churran fala no livro dele, Sociedade do Cansaço, que seduz o empreendedor de si, o sujeito do desempenho. É essa pessoa que está tão convencida de que ela é empreendedora de si mesma, de que só basta ela querer, e de que se ela se esforçar, ela vai, sabe? E não é ignorância, não é maldade, não é má fé. É como se essas pessoas estivessem mergulhadas nesse aquário cultural, sem conseguir colocar a cabeça para fora para respirar e entender que esse discurso é opressor de fato, sabe? É violento de fato. Elas não conseguem reconhecer
a aceleração e a pressa como violência, porque elas estão Que a gente tem justamente que no nosso pensar mundo. no recorte, né? Porque é um homem branco, rico, Uhum. que tem uma equipe por trás, que consegue trabalhar, né, durante o tempo que ele quer hoje. Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente pensar também nesse recorte da mensagem que a gente está recebendo, né? Porque Total. não é a mensagem que vai fazer sentido para a gente. Ou mesmo Até essas mensagens do tipo, nossa, cheguei no limite do meu corpo, abri mão de tudo e agora estou morando no mato. A gente tem que tomar muito cuidado com essas narrativas, porque elas são extremamente violentas com as pessoas que, no dia a dia, simplesmente não têm isso como uma possibilidade, né? Sim. Sim. E parece que basta querer, basta se organizar, enfim. E aí você estava falando, né, dessa questão das mulheres, do trabalho invisível, e aí a gente pode pensar no que você falou do sono, né? Porque se essas mulheres estão cuidando da casa, está cuidando do trabalho, está fazendo tudo isso, aumentou-se, né, as horas de trabalho, esse sono vai diminuir, porque algum tempo ela vai ter que ter para fazer, né? Já que não tem essa parceria em casa, enfim. Então, traz muito para mim quando você fala dessa questão do sono. Então, quanto esse cuidado, que é super necessário, até para que a gente consiga viver bem assim, ele vai sendo descartado, porque, enfim, como você falou, tem hora que não vai dar conta mais. Normalmente é o ponto que as mulheres sacrificam, né? Que é o ponto do descanso. E eu recebo centenas de depoimentos de mulheres que falam que mesmo quando elas conseguem descansar, elas se sentem culpadas. Porque é isso, o sono virou esse lugar de um luxo, né? Então, essas mulheres que acumulam a jornada de trabalho e a jornada de cuidado, elas terminam sacrificando o descanso. E quando elas têm qualquer oportunidade de cuidar delas mesmas, elas ainda se sentem culpadas. E isso vai me dizer que não é um tipo de violência. É uma violência, Com ela certeza. pode ser sutil, ela pode ser uma violência imaterial, ela pode ser... Mas é um nível de perversidade, sabe? Porque aí, aos poucos, essas mulheres realmente vão não só se entregando a essa lógica e não se permitindo descansar, mas elas vão adoecendo, né? A gente A vai culpa por adoecendo. cuidar de si, né, é muito absurdo. A gente se sentir mal porque tá priorizando a própria saúde, o descanso, enfim. E isso acontece muito mais com mulheres, né? Eu Muito mais com acredito. mulheres, muito mais com profissões. Por exemplo, eu tenho trabalhado muito no âmbito de organizações da sociedade civil, do terceiro setor e escolas. Porque nessas profissões isso também acontece de um jeito avassalador, porque tanto a ativista quanto a professora são duas profissões que vivem isso, do tipo, a pessoa vive para o coletivo. Então é quase um crime ela parar para cuidar dela mesma. Só que essas pessoas estão sofrendo burnouts, porque elas estão sofrendo toda a pressão desse mundo, multiplicado pelo fato delas serem profissionais da prontidão e do cuidado e mulheres. Então, isso é multiplicado, potencializado por muitas vezes, por causa disso, né? E, Janaína, lá atrás, não sei se a gente pode ir fazendo essa conversa assim, de forma Fica à fluida, mas vontade. lá Sim, atrás por você favor. falou uma coisa que... Duas coisas, né? Primeiro, essa história do... eu tenho falado bastante sobre isso, assim, a gente é a última geração analógica, né, assim, que a gente foi analógico, né, a gente foi analógico e a gente migrou para o digital. Eu tenho 45, vou fazer 45 sexta-feira. Então, assim, sou dessa geração. Como eu diz o meu mais velho, ele diz que dá para saber que eu sou 40 a mais porque eu falo entrar na internet. Não fala mais entrar na internet? Eles não entram na internet porque eles não saem, Então, entendeu? Essa coisa de ter o gente. celular aqui na mão, não é que ele entrou na internet, a internet é a vida dele, tá na vida. Então, Tinha que assim, esperar meia-noite, né, para isso, entrar na fazer a internet. discada, ninguém podia estar usando telefone, lembra disso? Então, Não, a o gente é dessa barulhinho, a geração, música do coisa conectando, né? né, aquele barulho horroroso. A gente é dessa geração que entrava na internet. A geração deles, que nas pesquisas a gente chama de always on, né? Eles são 24/7 online. Não existe offline, não existe mundo virtual e mundo real para essa geração. A experiência ela é meio total, ela é híbrida, né? Então, assim, tem gente que só viveu uma coisa se postar no Instagram, se não postar, não viveu, né? Então, Sim. assim,
A experiência é, de fato, atravessada por isso que alguns teóricos vão dizer, inclusive, que é um terceiro entorno, né? Tem o natural, o social e o tecnológico. Então, essa vida está assim. Então, a gente tem uma responsabilidade, que é contar para essas pessoas que é possível se desconectar, sabe? Daqui a pouco, a gente vai, né, avançar na idade, vai envelhecer e vai embora. Será que vai ficar alguém para dizer para essas pessoas que existe esse espaço de tempo possível da desconexão, né? Então, eu tenho trabalhado muito a minha responsabilidade nesse sentido, porque o desacelera, ele também é sobre desconectar, né? Também é sobre criar no seu cotidiano momentos de desconexão, desaceleração, desfocar, desproduzir, tudo, né? Descansar, enfim. E a outra coisa que você falou tem a ver com essa história da percepção do tempo mudar concretamente. Então, assim, concretamente a vida está mais rápida. Concretamente a gente tem esses negócios na mão e a gente consegue fazer coisas. Por exemplo, a gente ia ao banco, a gente gastava horas na fila do banco. E, cara, nesse sentido, pô, legal que a tecnologia deixou essa história na palma da nossa mão, literalmente, né? Por outro lado, isso mexe na percepção do tempo das pessoas ao ponto de, se uma coisa demorar mais de meia hora para ser resolvida, aquela pessoa já começa a ficar irritada, impaciente, enfim. Então, eu acho que a gente tem que olhar para essas coisas como sintomas. Esse é um pouco o lugar onde eu cheguei, assim, na minha pesquisa sobre a velocidade, que é assim, essa coisa da individualização que Camila traz, né? A gente não tem que individualizar no sentido de responsabilizar o indivíduo, mas é nos indivíduos que a gente vai perceber os sintomas. Então, por exemplo, aquela pessoa que acelera o áudio de WhatsApp, eu não vou culpabilizar essa pessoa e dizer, não acelere, não faça isso, nananana. Cara, presta atenção quando você está acelerando porque você precisa e quando você está acelerando porque isso já se tornou o seu modo automático. Porque você não tem mais paciência, Porque né? você não tem mais paciência. E presta atenção, sobretudo, em como isso que você acha que é uma escolha, que depois vira um hábito, que depois vira uma regra, vira uma violência para você, porque você está querendo acelerar as pessoas. E aí é que a velocidade se estabeleceu, assim, desse jeito violento que eu falo, sabe? Quando eu falo assim, a gente está doente de velocidade, a galera me acha exagerada, a gente está doente de velocidade, porque quando a gente começa a acelerar áudio e termina querendo acelerar as pessoas, é porque a gente já não é mais gente, cara, eu não me interesso pelo que você tem para me dizer. Eu quero daqueles, sei lá, áudio de 2 minutos, eu quero extrair uma mensagem, só que eu vou ouvir em 5 segundos, porque eu não estou interessada no seu tom de voz, no jeito que você estava na hora que você gravou, no ambiente que estava, no entorno, porque eu não estou a fim de saber se você está bem, está mal, se eu tenho que dizer, pô, tá tudo bem, você precisa de alguma... Não, dane-se, eu quero pegar o extrato daquilo, e eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem aplicativos para fazer extração dos áudios quando eles têm uma certa duração para entregar o áudio em bullet points para a pessoa, em tópicos. Tipo assim, esse áudio tratou dos seguintes tópicos, tal, você precisa responder tal, sabe? Uma Mas, gente, inteligência artificial. o tempo que você vai levar para escutar esse áudio não é o mesmo tempo que você levaria para baixar esse áudio, pegar, pôr o aplicativo e ele dar os bullet points, sabe? Não sei como funciona, mas já existe essa inteligência sendo desenvolvida. Tudo isso uma coisa do tipo, como se economizasse tempo, que eu acho que essa é a perversidade das plataformas, né? Elas, mais um mito, economiza tempo para o que importa. Mentira! A gente vai economizar tempo para trabalhar mais, né? Então, eu às acho vezes é uma economia assim de segundos, né? Não é uma economia que nem você citou o exemplo do banco. Cara, que bom que a gente não precisa mais ir para o banco, levar todos os nossos boletos e ficar 2, 3 horas na fila toda vez. Isso é ótimo, mas tem muitas economias de tempo que a gente vai tendo no dia a dia que são, no final das contas, sabe, não vale a pena o tanto que a gente se acelera. E não é verdade que economiza tempo, porque às vezes você não entende a mensagem, aí a pessoa tem que escrever de novo, aí você responde um negócio que não tem nada a ver com o que a pessoa falou, aí a pessoa te responde de novo.
Tudo Gente, porque você não tipo, consegue prestar atenção, né? Acho que esse é um ponto estar importante. presente e prestar atenção. Acho que aí tem duas coisas que a gente vai trazer em tópicos separados, né, Ká? Que é a questão da internet, que eu vou puxar agora, e a questão do estar presente, que não conseguimos mais. Mas acho que a internet foi trazendo cada vez mais esse advento da velocidade, né? Como foi facilitando muito isso pra gente. Olha, agora a gente pode pagar as contas aqui em 20 minutos acessando o aplicativo do celular. Que bom, ok. Mas a gente vai tendo coisas cada vez mais rápidas. Quem nunca se irritou quando a página na internet leva mais de 5 segundos para Para carregar? carregar. Eu já recebi relatórios, eu venho da área de publicidade, então, enfim, Deus me livre. E eu trabalhava muito com relatórios da agência me falando, gente, ó, o site está demorando 2,3 segundos para carregar. As pessoas vão sair, porque elas não vão ter paciência. E eu entendo porque eu também não tinha paciência, eu ficava tipo, gente, está demorando para carregar. E eu mandava para a equipe, gente, está demorando 3 segundos para carregar. Ó, prejudica. E aí hoje a gente vai tendo, né? Tem a cultura da aceleração, de assistir os vídeos na velocidade 2, até série na Netflix, gente, eu fico chocada como que você assiste uma série acelerada desse jeito, mas tá bom. E agora a gente tem o TikTok da vida, né? Que vídeos de 15, 20 segundos. Então, se o vídeo ele é um pouco mais longo, de 1 minuto, a entrega já não é tão grande porque o pessoal não quer assistir, porque o vídeo é muito longo. Você vai consumindo cada vez mais conteúdos rápidos, rasos, superficiais, sem. Tudo bem, todo mundo gosta da famosa, da boa e velha cultura inútil de vez em quando, porque é gostoso, mas o tempo inteiro a gente vai indo só atrás do raso, só atrás de ler a chamada da notícia, porque eu tô com pressa, porque eu não tenho paciência de ler a notícia até o fim. Então a internet traz muitas coisas boas, né? Eu gosto de falar isso, que a gente vem da época que tinha as delícias e a parte péssima e a parte maravilhosa de viver sem internet, né? E hoje a gente também vive tudo isso. A internet deixa a gente muito mais acelerado. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu quero resolver várias coisas enquanto eu tô aqui, enquanto eu tô na fila esperando o médico, eu estou trabalhando, resolvendo 1 milhão de coisas, né? Então a É que a internet gente tem muito esse pegou, problema. a gente pegou essa parte boa que a internet trouxe, que é facilitar e trazer teoricamente mais tempo para fazer mais coisas. Sim. Então a gente fica fazendo cada vez mais coisas, porque tá dando tempo, e é uma busca que nunca acaba, né? Que aí chega naquela parte que ela falou, não tá dando, aí impacta o sono e impacta várias outras coisas. Então, tudo que a Michelle trouxe agora, assim, me vem muito essa questão de o quanto a gente tem essa necessidade de fazer cada vez mais e resultados. Porque eu acho que esse ponto é importante, a gente querer esses resultados. E aí, se não tem resultado, então eu vou fazer mais, porque para ter resultado eu preciso fazer mais. E aí se torna exaustante, é aquele lado bom que a internet trouxe, a gente não está vendo mais, porque não tem tempo, né? Gente, mas aí vocês trazem algumas coisas, né? Do tipo, eu estava até buscando aqui a referência para não falar bobagem enquanto a gente falava, veja bem, multitarefa. Entrei aqui no Google, já pesquisei para não falar bobagem, para não falar o número errado. Mas essa história da população brasileira perceber-se acelerada, né? Tem uma pesquisa que o Datafolha lançou, se eu não me engano, deve fazer uns 2 meses, que mostra que 43% da população percebe a vida vezes 2, como se... Sim, eu estou vivendo a minha vida como se fosse um áudio de WhatsApp acelerado. As pessoas estão achando a vida acelerada. E quando eu acessei esse dado, eu falei, gente, isso é muito grave, porque ele vinha junto com a informação assim, 9 entre 10 pessoas não se sentem calmas. Gente, 9 entre 10. Tipo, é muito grave esse dado, sabe por quê? Isso não vem depois, do tipo, primeiro eu vou então resolver aqui o meu trabalho, depois eu vou cuidar disso. Cara, as pessoas são a origem de tudo. Anteontem eu fiz um post sobre essa história das diretorias de felicidade das empresas, tal, que é assim, cara, óbvio que a gente precisa cuidar das pessoas, mas a gente não precisa cuidar das pessoas porque descansando elas são mais produtivas. A gente precisa cuidar das pessoas porque elas são gente, cara, e as pessoas estão morrendo, as pessoas estão adoecendo, porque elas estão completamente exauridas. E não tem nenhuma força
falando assim, bom, vamos dar uma parada aqui, porque essa pessoa está, né, assim, produzindo demais, então não tem, entendeu? Não tem ninguém indicando que esse movimento não vai piorar muito antes de melhorar. Então, acho que isso é um dado. E o outro dado é a gente não perceber que isso tem sim a ver com a força das tecnologias. Então, na pesquisa de pós-doutorado, quando eu trabalhei a comunicação slow e a aceleração tecnológica, eu fui pesquisar justamente, a minha pergunta era assim, a tecnologia, ela realmente acelera a nossa vida? Ou ela é uma dessas camadas, né? Enfim, e quando vocês me trazem esse exemplo de lá de trás da internet, isso para mim é muito evidente o que aconteceu, né? Quando a gente, na década de 90, começa a acessar a internet para uso civil no Brasil, e aí a gente acessava para e-mail, e o e-mail era aquela coisa que às vezes você demorava 10 dias para responder e estava tudo bem, né? A gente acessava para pesquisa, e a gente acessava de determinados lugares. Então, eu, por exemplo, criei meu primeiro e-mail no laboratório da faculdade. E eu acessava na faculdade, era muito caro ter computador em casa, né? Não era todo mundo que tinha computador e internet em casa. Só depois de muito tempo a gente foi ter acesso doméstico, né? À internet. Gente, a gente está falando de 30 anos atrás. Não, nem 30. A gente está falando de 25 anos atrás. É muita coisa para pouco tempo, né? E aí, o que que acontece? A internet chega na nossa vida com essa promessa de prosperidade, de democratização, de compartilhamento do conhecimento, né? A gente ia acessar bibliotecas do mundo inteiro, tal. E nela estava contida essa promessa, né? E eu falava esses dias numa live lá numa aula do Contente, sabe o Contente.você? É um canal muito legal, adoro elas. E eu falava para elas, essa promessa, ela não se realiza, ela era uma promessa de que a internet seria uma grande praça pública, onde todos iam conviver, interagir, e depois que chegam as redes sociais, você vai resgatar suas amizades antigas, você vai se relacionar com as pessoas. Só que o que acontece de meados da década de 2000 para cá é uma apropriação total desse espaço pelas empresas e pelas marcas, né? Então, assim, as marcas começam a perceber que esse é um espaço de promoção, divulgação, propaganda, marketing, e as próprias empresas de tecnologia começam a perceber que esse é um espaço que tem muito dinheiro envolvido. Então, a internet é muito diferente da plataformização da vida, que a gente chama de algoritmização da vida, enfim. A internet, ela tinha contida nela essa promessa de que a gente ia ser, sabe? De que a gente ia se relacionar, ia ser tudo maravilhoso, lindo, perfeito e tal. De que ia ser uma grande praça pública. As plataformas são uma coisa muito mais parecida com um shopping center, né? É fechado, é cercado, é para poucos, é pago, enfim. Não é a praça pública que a gente achou que ia ser. E é um modelo de negócio que regula esse setor, é totalmente baseado no lucro e no consumo. Então, a gente acha que a gente está lá para se divertir e para consumir conteúdo, mas a gente está consumindo uns aos outros. A gente é o produto, né? Então, assim, acho que nem todo mundo consegue fazer essa ponte para entender que tem uma parte do mundo das plataformas de tecnologia, e aí eu vou citar uma outra referência, que é o Evgeny Morozov, né? O nome dele é Eugênio, mas ele é bielorrusso, né? Então, Evgeny Morozov. Ele fala sobre a morte, né? Nessa vida de plataformas. Ele vai dizer, essas plataformas, elas vão construindo na gente um discurso de que a internet é boa, de que o digital é legal, de que vai agilizar a nossa vida, de que a vida gamificada é mais bacana, de que tudo vai ficar mais divertido, mais lúdico, mais tudo. E realmente tudo que a gente conhece sobre o que é a internet ainda está muito forjado naquela ideia de internet de boas. Só que mudou muito o que virou isso com essas empresas. E essas empresas, elas têm sim o interesse de que a gente ache que está economizando tempo, mas a gente, na verdade, está consumindo e trabalhando mais, de que a gente acha que a gente está acessando uma plataforma de graça, mas, na verdade, o produto somos nós. A gente acha que a gente está, desconectada, mas quando a gente está desconectada, elas também estão rastreando nossos dados, porque a gente permite que isso aconteça. Então, essas empresas, elas, de alguma forma,
tem se apropriado do nosso tempo, né? É muito importante a gente levar essas coisas em consideração, né? Principalmente que você falou sobre a rede social, usar o Instagram é de graça, é porque nós somos o produto. Sim. A gente sabe hoje que as redes sociais, aplicativos, o próprio o sistema do celular, eles são criados para fazer com que a gente passe a maior quantidade de tempo possível ali dentro, a maior parte de tempo conectada e consumindo e ficando, né, rolando o feed até você não saber mais o que você está fazendo, né? Aí acho que a gente quero pegar o gancho para um outro ponto, que uma coisa que eu tenho visto muito entre meus amigos, alguns influenciadores, criadores de conteúdo, que é sair das redes. E eu tenho tentado pelo menos uma vez por mês, assim, pegar um fim de semana, sexta-feira à noite, eu apago os aplicativos das redes, todos, menos assim, o WhatsApp, porque o WhatsApp para mim já é uma coisa que não respondo, né? Camila sabe. E volto assim na segunda-feira, e com alguns aplicativos eu volto meio porque eu uso para o trabalho, vídeo, tipo, até o Instagram. E para algumas pessoas, quando pensam em fazer isso, fala, gente, não imagina, eu não vou conseguir ficar desconectado por 2 dias. Todo esse tempo é muita coisa, mas aí quando a gente pega para fazer, quando você vê na prática, é maravilhoso. Eu estava escutando um podcast da Glória Groove esses dias, e ela falando que ela é muito forte no Twitter quando ela vê aquela coisa. Sem nem perceber, no automático, eu peguei meu celular, tô com o Twitter aberto, e eu falo, gente, o que eu tô fazendo? Eu ia fazer outra coisa, né? Ela falou, apaguei o Twitter, chega, cansei. Faz uma semana eu apaguei o Twitter. Estou sentindo falta? Nenhuma. Absolutamente não. É maravilhoso. Ainda se pega, de repente, pegando o celular e procurando o Twitter e fala, nossa, né, o que eu tô fazendo? Porque é aquilo que você falou, virou um hábito. Quando a gente vê, eu vou pegar o celular para ver uma coisa na minha agenda, que horas que é o meu médico, por exemplo. Quando eu percebo, eu não vi que horas é o meu médico, mas eu já vi meus e-mails, já vi Instagram, já vi LinkedIn, já vi o Twitter. Eu falo, Aí você para e fala assim, o médico. e o médico, é verdade. Eu falo, nossa, já passou meia hora, eu não vi o que eu ia fazer. Cara, olha só que economia de tempo, né? Olha só que maravilha. E aí a gente quero pegar esse gancho, né? Teve um fim de semana que eu passei com o celular desligado. Avisei minha família falando, gente, qualquer coisa vocês vão ter que bater Não aqui. morri, né? Não morri, se for urgente vocês vão ter que vir aqui, tá? Porque 100% offline. E aí a gente começa a pegar algumas coisas que eu falo, bom, tá, eu não consigo ouvir música porque meu Spotify tá no celular, nem podcast, mas tá bom, a gente sobrevive, Netflix tá na TV, beleza, dá certo. Mas é tão bom, e eu me pegava em alguns momentos, tem o meme do Wagner Moura, no Narcos, que ele tá sentado no banco, assim, tipo, eu me via assim, porque eu falava, cara, o que eu vou fazer? Eu não tenho celular para nada. É diferente você não ter as redes sociais e você não ter o celular, né? Sim. E aí, com essa questão, né, dessa cultura da pressa, da correria, a gente desaprendeu a viver o presente, a viver o momento, a experimentar, a experienciar e vivenciar o tédio, que faz parte, a monotonia, essa questão de tipo, não tem nada para fazer, vou ficar aqui, vou deitar no sofá e vou ficar olhando para o nada. É isso, vou ficar comigo. E é muito ruim isso, né? A gente não conseguir mais viver o momento presente, não saber mais experienciar o tédio. Quando a gente fica sem o celular, e eu também me forço a essas experiências de vez em quando, aviso a família, falo, gente, eu não vou responder. Enfim, porque aí é que a gente percebe que muitas das vezes que a gente aciona esse mecanismo é porque a gente está no automático, não é por precisar de fato, né? Tem outros caminhos para resolver as coisas que a gente precisa, quando é por necessidade, né? E aí que a gente vê que essa história da tecnologia, o que é esse barato dessas plataformas, né? Elas não operam criando necessidades necessariamente. Elas mapeiam muito bem a realidade, elas têm muito dinheiro empenhado em pesquisa de futuro para saber tendências. Então, quando elas lançam a aceleração do áudio em plena pandemia, elas deviam estar fazendo essa pesquisa há muito tempo, elas deviam perceber a latência por essa demanda na sociedade. E quando elas lançam um recurso como esse, é óbvio que vai ter aderência, porque é óbvio que aquela necessidade está instalada ali, só que ela estava latente e as pessoas vão dar vazão
e vão consumir aquela solução, né? E aí é isso, primeiro aparece assim, eu vou escolher acelerar, depois quem acelera não consegue mais não acelerar mais. Depois quem acelera não consegue mais não acelerar e acha que quem não acelera tonto. Como assim você não acelera? Ô, tá doido? Né? E depois, quem acelera quer acelerar as pessoas que não aceleram. E aí é o que você diz. Filme, para mim, é uma coisa tão absurda que, assim, cara, quando a pessoa pensou aquela obra, ela pensou aquela obra numa temporalidade. Ela pensou aquela música num tempo, ela pensou o áudio de WhatsApp. Eu acho que a pessoa, né, deu tom, a pessoa colocou ali ênfases, a pessoa colocou pausas, e a gente perde isso tudo. Mas a obra, para mim, assim, para mim é tão violento pensar numa pessoa assistindo uma obra de arte acelerada. Você fala, meu, vai fazer outra coisa, velho. Que Sabe? era algo para É o que eu divertir, falava para os né? meus alunos, do tipo, Era para ser cara, um momento de lazer, né? isso. Era para ser desfrute e você está acelerando, sabe? Então, o que que você está querendo consumir? Porque aí é isso. Aí você não está vendo um filme, você está consumindo um conteúdo. E aí, trazendo agora um pouco mais para o indivíduo, né? Que a gente falou dessa nossa dificuldade de ficar presente. Quais são, o que que afeta, né? O que que afeta a nossa saúde física e mental viver nessa vida tão acelerada? Afeta muitas, muitas, muitas coisas, né? Afeta no campo emocional, no campo físico, no campo mental. A gente já falou de algumas desses sintomas, né? As pessoas vão se sentindo, elas estão exaustas, produzindo sem parar e mesmo assim se sentem improdutivas. Elas ficam irritadas, elas ficam olhando o celular o tempo inteiro para ver se chegou uma nova mensagem, quando na verdade não tinha que fazer isso, não tinha nada a ver. Não tem mensagem nova, mas aquilo vira uma paranoia, né? Elas ficam, enfim, o que eu chamo de doente de velocidade tem a ver com todos esses sintomas que aparecem no corpo. Às vezes a pessoa sente o celular tremer sem ele ter tremido. Isso é muito físico, é real, né? E no limite, acho que a gente está falando de pessoas que estão chegando em doenças que são síndromes da nossa era, né? Depressão, o burnout, a ansiedade, o estresse, né? Que eu brinco, são doenças relacionadas ao tempo, né? São síndromes relacionadas ao tempo. E a como a gente tem vivido a nossa relação com o tempo. Então, o corpo, né? A pessoa começa a sentir taquicardia, a pessoa sente que não consegue estar presente, ela faz um esforço imenso para se concentrar quando ela precisa estar atenta a alguma coisa, ela não consegue fixar a atenção dela por muito tempo, ela se sente muito cansada quando ela tem que se concentrar, porque aquilo exigiu dela um esforço enorme, ela fica impaciente, ela fica desconcentrada, ela fica nervosa, ela fica irritada com os outros, tudo isso são sintomas. Mas também pode ser sintoma de situação limite, tipo, o corpo pedindo para a pessoa Esgotamento, né? parar, né? Assim, ó, o formigamento no corpo, a taquicardia, a cabeça avoada, tudo isso é sintoma de que o corpo está dizendo para a gente parar, né? E é sintoma que aparece nas pessoas. E a gente pode falar de outros sintomas que aparecem nos grupos, né? Então, essa coisa de as pessoas não conversam mais entre elas, não tem mais uma troca ali, sei lá, não tem a hora do cafezinho. Nas reuniões, as pessoas estão super irritadiças umas com as outras, em vez de ouvir para de fato responder, as pessoas já ouvem reativamente, com uma resposta pronta. Isso, gente, é muita perda de tempo, paradoxalmente, né? Então, assim, você começa a fazer reuniões que não chegam a lugar nenhum, você começa a ter uma sequência de reuniões sem intervalo, e, sei lá, depois da terceira reunião, você não está rendendo mais, você não está Não está mais conseguindo nem condição de raciocinar mais, pensar. exato. Isso, então, acho que, falando desses sintomas, eles não são necessariamente difíceis de reconhecer, mas o paradoxo disso é, quando a gente está no automático, a gente não consegue identificar esses sintomas como sintomas adoecedores, né? Então, quando a gente está no automático, a gente não consegue perceber o nosso corpo para entender que ele está dando sinais. Eu não consigo perceber a taquicardia se eu não parar para entender, nossa, o que que é isso? Eu não consigo entender que eu estou impaciente com o meu colega se eu só fiz mais uma reunião. Então,
louco, assim, que é de tudo isso que a gente está falando, é o automático, ele se autovalida o tempo inteiro. A aceleração, ela se autovalida o tempo inteiro. Então, se a gente não sai do automático, a gente não consegue nem perceber que a gente está no automático. Então, fica uma coisa meio de Um tautologia, ciclo, né? sabe? De um movimento que se autorreforça. E, às vezes, quase sempre, os depoimentos que chegam para mim no Desacelera são assim: a pessoa vai passar por uma perda, a pessoa vai passar por uma situação de saúde, a pessoa vai passar por uma situação de quase morte, a pessoa vai ter um burnout, e aí ela vai sacar o que estava acontecendo desde lá atrás. Porque aí ela vai Só, falar, a contrapilha vai falar, putz, ali já era, meu. Só que eu a não gente só percebi. percebe quando a água bate na bunda, né? Quando a doença vem. E Isso. acho que tem esse viver no automático traz muito a normalização da gente estar sempre cansado, da gente estar sempre ansioso, da gente estar sempre com a cabeça a mil. A gente não para perceber que, tipo, gente, não era para ser assim. Não é saudável a gente viver assim, né? Mas ainda mais a gente que mora aqui em São Paulo, né? São Paulo, você vai para Paulista, você vai para Faria Lima, tá todo mundo correndo, ninguém olha para cara de ninguém porque tá todo mundo com Isso. pressa, tá todo mundo atrasado. Sempre tem uma reunião atrás da outra e, tipo, é claro que tá todo mundo cansado. Mas é assim, gente, se você não estiver cansado, você não tá vivendo direito, você não tá produzindo o suficiente. E o cansaço faz parte, né, da gente fazer as coisas, viver a vida, mas até que ponto a gente tem que estar sempre cansado, né? A gente gravou um episódio, Carlos, não sei se você lembra o número, mas a gente gravou um 54. episódio 44 com 54. a 54, desculpa, com a Carol Milters falando exatamente Ah, eu sobre o conheço. burnout, né? Sobre essa cultura acelerada, sobre como a gente prevenir o burnout, mas que infelizmente muita gente só vai começar a se conscientizar com relação a isso quando o burnout chega. Exato. Não, total, o burnout, ou isso, né? A crise de pânico, a crise de ansiedade, a depressão, enfim, podem estar relacionados com essa sensação, porque eu acho que o mais perverso desse discurso é que ele faz de fato a gente acreditar que basta a gente se organizar, e que então, se a gente não se organizou, a gente falhou, né? Né? Então, assim, além de tudo, se você tem um burnout, é porque você falhou, gata. Tipo, você não conseguiu se organizar, e é por isso que você está passando por isso. Até o burnout vira uma responsabilidade desse indivíduo. Até a aceitação também, né? Para você Isso. aceitar que está nesse lugar. Até você reconhecer que isso está acontecendo, passa a ser um lugar que é responsabilidade individual. Então, quando eu vou falar em empresas, em organizações, eu conto muito isso, sabe? Essa história das diretorias de felicidade. Cara, para mim é papel do gestor, para mim é papel do colega, olhar para o lado e perceber se o colega está mal. Perguntar, sabe, você está bem hoje, você está precisando conversar, você consegue entregar nesse prazo, para você é possível tal coisa, sabe? Eu acho tão Quando que a gente perdeu a fake nossa humanidade, eu gente, acho tão sabe? fake, tão falso esses departamentos de felicidade. Porque a gente sabe que a empresa multinacional está colocando, olha, fulano agora é líder, presidente do departamento de felicidade da empresa tal. Mas o que adianta se o resto dos departamentos estão lá, o chefe está mandando, o gestor está mandando mensagem 10, 11 horas da noite para o funcionário numa Cobrando prazos sexta-feira, inexequíveis, cobrando né? prazos. Então, tipo, não precisaria se mudasse a cultura, né? Mas é isso. Vamos puxar um pouco. Então, a gente já falou bastante do cansaço, da correria, da aceleração. Vamos trazer um pouco, Michele, para o movimento slow. Então, para você contar sobre o que é esse movimento, enfim, de como que ele começou, de onde que veio, né? Legal. Porque aí a gente entra um pouco no âmbito dos anúncios, né? Então, a gente sai da denúncia e vai para o anúncio. Acho que o slow, ele é um movimento, né, contracultural. O slow nasceu na Itália, na década de 80, porque o precursor do slow foi o movimento Slow Food, né? Uma série de ativistas que se reuniram numa praça em Roma, quando seria instalado ali uma lanchonete de uma famosa rede de fast food, que a gente não vai fazer propaganda para eles. E aí esses ativistas se reúnem na praça para dizer aqui não vai ter fast food, aqui é slow food. E aí eles se reúnem sob essa tríade, né, de que o alimento tem que ser bom, limpo e justo. E essa é a tríade do slow food que inspira os outros movimentos slow. Então, hoje você tem slow kids, o slow fashion, o slow medicine, o slow
livre, Marketing. o slow marketing, o slow na comunicação, o slow, enfim, várias vertentes, digamos assim, né, do slow. Todas elas bebem um pouco dessa referência do slow food e apontam para um futuro que é outra tríade, que é o devagar, pequeno e local, né? Então, essa é a outra tríade do movimento slow. E a partir disso, eu brinco... Sabe aquele meme do Sexto Sentido, que o cara vê em tudo? Eu falo, eu vejo aceleração em tudo, gente. Eu olho para um negócio e falo, sintoma da aceleração. Isso aqui, sintoma da aceleração. Isso aqui, sintoma da aceleração. Eu vejo em tudo. E é verdade, porque eu acho que o slow, como contracultura, ele também cabe em tudo, para todos os processos humanos. Então, se a gente for falar, por exemplo, disso que a gente estava falando, né, das síndromes, a coisa mais comum hoje em dia é a gente olhar para essas síndromes e medicalizar. Cala o sintoma, anestesia as pessoas e faz elas voltarem a trabalhar, porque é isso que importa. Então, assim, até para as pessoas perceberem o que está acontecendo com elas, o remédio anestesia, né? O remédio não deixa perceber. Então, assim, essa história da escola. Outro dia escrevi um texto sobre isso. A gente está ensinando aceleração para as nossas crianças, sabe? A história enfim, dos relacionamentos, gente. As pessoas não têm mais paciência, as pessoas conhecem as outras no aplicativo, ficam um dia, 2 dias e beleza, e tá tudo bem. Não estou sendo moralista, mas o que eu estou querendo dizer é que virou um grau de instantaneidade que, enquanto é uma escolha, e essa escolha é consciente, e talvez temporária, e talvez equilibrada com outras coisas, eu até acho que está tudo bem, eu não sou anti-velocidade. O movimento slow não é um movimento anti-velocidade. O problema é padronizar isso, né? A velocidade, às vezes, faz sentido. Eu dou esse exemplo bem raso, que era assim, quando aconteceu a pandemia, fazia muito sentido correr para desenvolver uma vacina. Eu não era contra a velocidade nessa hora, eu queria mais que fosse rápido, né? Mas nem sempre a velocidade faz sentido, e sempre a gente corre. Então, quando que a gente está correndo quando essa velocidade não está fazendo sentido, e a gente está correndo porque está no automático? O desacelerar é isso, o slow é isso. Só que quando você leva isso para o âmbito individual, isso vira um discurso muito violento, que é o desacelere, pare, olhe para a sua vida, veja o que você pode fazer. Então, não é sobre isso. É sobre a gente realmente entender que esse parar, esse desacelerar, esse descansar, ele tem que alimentar alternativas sistêmicas de mundo, assim. Não dá mais, né? É humanamente inviável seguir vivendo da forma que a gente está vivendo. Eu costumo dizer que o slow ele é a única saída que a gente tem como humanidade, conectada, né, a essas outras alternativas sistêmicas. Então, o decrescimento sereno, o bem viver, né? São todas formulações de alternativas sistêmicas que vêm sendo feitas pelos povos do Sul, pelos povos tradicionais, pelos povos indígenas, e que apontam para outras formas de vida, que não são essa que a gente vive, e para outras relações com o tempo, portanto, né? Então, acho que o desacelera, quando ele bebe do movimento slow e finca um pouco essa bandeira aqui no Brasil, em São Paulo, para dizer não é individual, é sistêmico, ele quer apontar para essa saída que não é uma escolha. Não é uma escolha, porque se for uma escolha, será para poucos, e tem que ser para todo mundo, né? E eu sei que você falou, né, da questão individual, que não é individual, na verdade, né? Esse problema não é individual. Mas como, então, que eu consigo, não sei se usar o slow na minha vida, mas como que eu consigo trazer isso mais para perto, assim, sabe? Para ajudar. Então, porque, beleza, tem uma vida acelerada, não sou essa pessoa que vocês falaram que sai do celular, não sou essa pessoa ainda. Então, como usar esse movimento slow na nossa vida individualmente? Mesmo sabendo que esse também não, né? Esse é o maior problema social, na verdade. Eu acho assim, quando eu faço as oficinas de manejo consciente do tempo, eu costumo fazer as pessoas mapearem como elas estão usando o tempo delas, e depois a gente identifica os ladrões de tempo, e por fim a gente faz um exercício então, de tudo isso que você mapeou, o que está na sua órbita e o que está na órbita do mundo, e que às vezes a gente não vai conseguir transformar mesmo, e que aí é uma questão de aceitar, né?
Então, assim, o que que costuma estar no âmbito de uma escolha mais individual? Desde tomar sol e fazer exercício físico, eu aqui, por exemplo, né, que eu tenho minha floresta particular na minha casa, cuido das minhas plantas, fica mais tempo com as pessoas que importam para você. Só o fato de você se perguntar se você precisa de fato atender, sabe, responder a mensagem na hora que apita o celular, já vai trazer uma mudança para você. Só de você não falar assim, pode falar que eu estou te ouvindo, scrollando o seu celular, já vai fazer uma mudança na sua vida e na qualidade das suas relações. Então, assim, comer junto com as pessoas, conversar, sabe? Não comer usando o celular, não comer usando a tecnologia. Tem um caminho que você consegue fazer e que, em vez de fazer em 1 hora, em vez de fazer em meia hora, você pode fazer em 1 hora e pode fazer a pé, um pedaço. Vai a pé, olha o entorno, respira, sabe? O yoga, enfim, mudou muito a minha vida, assim, gente. Eu aprendi a respirar. Eu sou uma pessoa super, falei para vocês, acelerada na vida, assim, né? Minha vida é super agitada, eu sou super ocupada, tô sempre com 1 milhão de coisas, mas eu aprendi a falar alguns nãos, sabe? Dizer assim, olha, desculpa, isso aqui não vai dar para eu fazer, não cabe, sabe? Não, nessa conta que é tempo, trabalho, dinheiro, tesão, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço por obrigação, tem coisas que eu não vou fazer, né? Acho que isso pode ter a ver também com uma maturidade que vem com a idade, mas também vem com muito treino de organização, Sim. né? Então, assim, tem a ver com organização, mas não basta se organizar. Tem a ver com algumas escolhas cotidianas, mas não basta só escolher, né? Sustentar essas escolhas no tempo é muito difícil, especialmente para quem mora numa grande cidade, numa grande metrópole. Então, claro que você vai fazer transformações individuais, mas para sustentar essas transformações, você vai ter que ir além de você. Você vai terminar tendo que conversar com um colega de trabalho, você vai terminar tendo que pedir apoio de alguém que mora com você, porque você precisou dizer um não, e essa pessoa vai ter que te apoiar. E aí é que está o barato, porque eu acho que a transformação, quando ela vem de fato de dentro, ela tende a reverberar. E quando ela reverbera, ela tende a promover transformações culturais, e não apenas individuais. Então, quando eu, por exemplo, estava ainda no meu trabalho último, chegava lá e falava assim, gente, eu me atrasei porque eu fui atender o meu filho, cara, que precisava. Eu não chegava lá e falava, gente, nossa, fiquei no trânsito, tava horrível o metrô hoje. Não, eu falava, gente, eu fui atender meu filho, me atrasei, porque, sabe, não dá para acelerar a criança demandou. E aí aquilo vai gerando minimamente um jeito de falar sobre o tempo diferente, né? Então, gente, em vez de fazer essa reunião sem objetivo, vamos aqui pensar no objetivo dessa reunião, onde que a gente precisa chegar? Para chegar ali, que perguntas que a gente tem que seguir nessa reunião? Legal, então se a gente fugir dessas perguntas, a gente pode tentar ir voltando, organizar esses momentos, sabe? Então, tanto no âmbito individual quanto no âmbito do grupo, se você começa a falar mais sobre o tempo, os prazos, os processos, os combinados, tende a ir gerando um ambiente um pouco mais favorável para você sustentar suas escolhas individuais, sem se sentir culpada, violentada, né? Enfim. Porque é isso, assim, eu hoje em dia, é muito engraçado, quando as pessoas me pedem uma coisa urgente, elas falam, ai, me desculpa, pode ser para amanhã? Porque aí eu falo, gente, não, eu tô no mundo, eu não tô alheia à cultura da velocidade, né? Mas pelo fato de eu ser essa pessoa, as pessoas me pedem, eu falo, não, gente, tá tudo bem, eu trabalho, né? Entrego, eu cumpro o prazo, eu sou organizada, tá tudo bem. Mas a gente pode realmente entender se esse prazo é amanhã, meio-dia, ou se pode ser amanhã às 4, porque eu fico amanhã com os meus filhos, então meio-dia não é um prazo para mim, a não ser que eu arrume um esquema para deixá-los, ou para trabalhar enquanto eles estão em casa. Então, poder conversar sobre isso de um lugar de pessoa, e não de um lugar de máquina. Porque a máquina não tem filho, a máquina não cuida, a máquina não tem casa, a máquina não tem que fazer almoço, mas a pessoa tem. Então, a gente começa a gerar uma sensibilidade para falar sobre o tempo diferente. E eu sinto que as pessoas que foram mordidas pela causa, elas viram pessoas pedagógicas mesmo. A gente fica com essa missão de educar os outros sobre o tempo, porque se a gente não fizer isso, a gente mesma vai sofrer. Eu lembro de muitos anos atrás, só pra gente concluir rapidinho, um vídeo da Jill Jute, maravilhosa, e que ela falou, gente, eu percebi que fazer as coisas correndo e fazer as coisas normal
né, no tempo, levam o mesmo tempo, e só que eu fico muito menos cansada. E aí que eu comecei a perceber, assim, que às vezes eu entro num ritmo muito acelerado, porque eu tenho muita coisa para fazer, então eu tenho que fazer isso do trabalho, fazer aquilo lá, e aí eu tenho que tomar banho, lavar o cabelo, e eu preciso lavar a louça, e eu preciso fazer não sei o quê. E eu começava a fazer esse ritmo, e eu ia lavar a louça, por exemplo, fazer tudo correndo. Só que quando eu entro nesse ritmo, eu fico muito estabanada, mais do que eu já sou normalmente. Então, se eu vou lavar, Sim. lavar louça, eu começo a deixar as coisas caírem no chão e eu me bato e eu, enfim, eu percebo que eu levo muito mais tempo porque eu tô muito afobada Ah, e eu gasto muita energia. Então eu comecei a falar, não, pera, respira fundo, só lava a louça. Não é fazer assim, falar, nossa, vou aqui a 2 por hora, como se a vida fosse um filme. É é. lavar a louça. E eu levo o mesmo tempo e termino muito menos cansada. Então é exatamente isso, né? Fazer com essa consciência. Total, total. Sim. E quando você vai fazendo isso, de fato as coisas vão como se fossem ondas, sabe? Você vai espalhando as ondas para o seu entorno e vai transformando alguns ambientes, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja nas suas relações pessoais. E aí isso aos poucos vai voltando para você na forma de uma generosidade um pouco maior com relação às suas próprias escolhas, né? De tempo, de prioridade. Ah, eu amei o papo. Acho que foi Maravilha. muito bom. Eu É também. muito produtivo, aquelas. E gostei muito de falar com você, Michelle. Acho que você trouxe muitas coisas. Eu acho que a nossa descrição, normalmente a gente coloca na descrição todas as referências e Os tal. Acho que bullet dessa vez points. vai estar bastante recheado, né, de referências. Inclusive, estou super curiosa aqui para ler mais sobre o seu trabalho, enfim. Mas parabéns pelo trabalho. Achei que foi muito rica a nossa conversa e muito obrigada por estar aqui. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu queria deixar. Eu estou tentando, né, migrar, digamos assim, o @desacelera_sp para o @me desacelera. Então, estou trabalhando nesse outro perfil de um outro jeito, honrando, né, essa história de 8 anos do Desacelera SP, deixando lá esses conteúdos e duplicando para tentar migrar para esse outro. E estou trabalhando também no Instituto Desacelera, né, no @Instituto Desacelera. Então, as coisas estão sempre por lá, no Instagram, também tem nas outras plataformas e tem os sites. E estou super à disposição, gente, para se vocês precisarem dessas referências, eu posso passar para vocês, a gente vai conversando. É sempre um prazer. Vocês viram que eu gosto, né? Então, fico falando sem parar. Mas o podcast é para isso, por isso que a gente criou, porque a gente gosta de falar. Que bom. Ai, mas Michele, muito obrigada. Foi uma conversa muito boa. Acho que isso é um tema muito importante da gente trazer e a gente, né, educar e fazer as pessoas refletirem a respeito. Obrigada. E é isso. Obrigada para quem escutou até aqui, de preferência na velocidade normal do áudio. Aham. Espero, por Por favor. favor, né, gente? E é isso, gente. Muito obrigada, um beijo e até semana que vem.